Bem-vindos ao Carreira em Ação, no podcast que traz insights, dicas e histórias inspiradoras para impulsionar a sua jornada profissional. Eu, Denise Oliveira, consultora estratégica de liderança e mentora de carreira, e aqui exploramos os caminhos e desafios do mundo corporativo, sempre em busca do sucesso e de realização profissional. Para conversar sobre um tema que hoje é a experiência do colaborador, que eu achei sensacional esse título, tenho ao meu lado Caio Infante, especialista em Employer Brand no Brasil, palestrante, mentor e professor no curso de pós-graduação na USP, de Psicologia Organizacional e do Trabalho e Gestão de Pessoas. Muitíssimo obrigada, Caio, por estar hoje nesse episódio e dedicando seu tempo e gerando e trocando informações aí para quem está nos assistindo. Imagina, Deise, obrigado você pelo convite. Minha voz só tá falhando, ela vai e volta de vez em quando, mas pretendo mantê-la até o final, porque ela cabe depois, não no meio. Que ótimo. O importante é ter a aguinha do lado, eu já aprendi isso. Falando sobre a experiência do colaborador, ela tem se tornado uma prioridade nas empresas de todos os tamanhos, pequena, média e todos os setores também. Compreender essa experiência não é apenas uma questão de pensar e reter os funcionários e dos talentos, mas também de construção de uma cultura organizacional sustentável, tanto se fala. Entender a experiência do colaborador não é apenas uma questão de moda ou tendência, que, aliás, sempre pipoca uma moda diferente, mas é também sobre compreender como as interações política e da cultura organizacional impactam diretamente o engajamento, a satisfação e desempenho do colaborador. Com essa introdução, eu trago o tema da vez, o que é a experiência do colaborador e por que ela tem se tornado tão importante no mundo corporativo. Sempre foi importante, mas talvez as pessoas nunca tenham parado para organizar, nunca colocaram ferramenta, metodologia, conceitos para de fato estruturar isso. A frase famosa que a gente vê aí nas redes sociais postada de vez em quando é: os clientes jamais vão amar a sua empresa antes que os próprios colaboradores a amem. Então, aí você tem frases, enfim, metodologias, como eu falei, que começam a trabalhar um pouco isso. Outra frase tradicional, né? O maior ativo da empresa são as pessoas. Então, a gente sabe, desde que o mundo é mundo, qual que é o valor das pessoas, qual que é a importância das pessoas. Uma empresa, ela não cresce, não inova, não vende, não entrega, nem nada, se não for através de pessoas. E a gente sempre fala empresa, organização, né? Mas a gente esquece de novo quem está ali fazendo isso acontecer, são as pessoas. Então, de certa forma, podemos dizer que conceitualmente é uma dissidência da experiência do consumidor, onde você coloca o consumidor no centro, enfim, faz toda a jornada, aquela coisa, né? Como é que eu melhor atendo. E aí a gente vê ao longo dos anos aí olhando para a experiência do colaborador, né? Que posso falar, talvez conceitualmente similar, claro que perguntas diferentes e ações diferentes, mas o fato é que cada vez mais atrair e reter, ou prefiro falar até fidelizar os colaboradores está cada vez mais difícil, né? Por quê? Porque as pessoas elas buscam hoje muito mais do que o salário. Elas buscam reconhecimento, elas buscam participação, eu digo, participar, ser ouvida, né? Elas buscam compartilhar valores, ESG, diversidade, aí tem questões aí de saúde mental, modelo de trabalho, ou seja, tem um monte de coisas que hoje fazem parte do mundo corporativo. E na disputa por talentos, né? O grande vencedor, no final do dia, é o próprio talento. Não tem empresa A, B ou C que tenha hoje vida fácil, seja para atrair, ou, no caso da experiência do colaborador, para reter. E tem um outro ponto, eu faço uma nota de corte, tá? Ela não é necessariamente verdadeira, é só para ficar um número bonitinho. 2010 em diante, surgiu algo chamado LinkedIn. Depois surgiu algo chamado Glassdoor, né? Com isso, os próprios colaboradores passaram a falar que se a experiência que foi prometida, que é vendida muitas vezes na rede social, no site de carreira, num vídeo, num evento, ela é verdadeira. E as pessoas, né, elas passam a se conectar cada vez mais. Então,
eu estou num processo seletivo. Eu vou perguntar para a Denise, que já trabalhou ou trabalha naquela empresa, se realmente acontece daquela maneira. Antes era um pouco, sem, né, não vou nem falar dos anos 90 em diante, mas ano 2000, 2000 e pouco, nem todo mundo tinha tanto acesso, nem todo mundo se conectava, e nem todo mundo estava aberto até para se comunicar e para falar, porque se você minha experiência não está tão legal, eu não quero que outra pessoa passe pelo que eu estou passando. O mesmo também é válido. Se a minha experiência ela é incrível, eu quero que de fato outras pessoas, conhecidas ou não, mais próximas ou não, também né, tenham uma felicidade aí, né, uma satisfação no trabalho. Então, este é o ponto da experiência do colaborador. Que, em outras palavras, que acho que eu gosto de usar esse termo, aprendi com a minha amiga e sócia Suzy Claverie, que são os momentos que importam. Então, a experiência do colaborador não é você fazer uma festa junina. Legal. Ah, legal, é bonitinha, é. Vai mudar o ânimo da pessoa, a motivação, o fato dela indicar a empresa, o fato dela ter vontade de trabalhar? Não, não vai. Agora, se ela tiver com problema na família, sei lá, o filho tendo mal na escola, precisa acompanhar o pai, a mãe no exame, alguma coisa, e a empresa dá de fato um suporte, sem ficar fazendo cobrança, sem ficar muito questionando, claro que tem limites e, de novo, políticas e tal, mas esse é o momento que importa. E neste momento a empresa me deu o apoio, e isso vai me dar muito mais vontade de permanecer naquela empresa. É legal a gente ouvir falar empresa humanizada, né, processo humanizado. No LinkedIn, por exemplo, é super bonito, tá cheio lá de gente falando. Mas as práticas, elas são de fato humanizadas, né? Um reconhecimento. Poxa, eu tô aqui 1, 2, 3 anos. Não só financeiro, mas de desafio, né? Das oportunidades acontecerem, de ter mais autonomia, enfim. De novo, seja lá o que for. Porque cada empresa vai ter o seu jeito de trabalhar, vai ter a sua cultura, vai ter esse orçamento, vai ter, enfim, seus desafios como negócio mesmo. Não tem certo e errado muito nessa história. Tem aquele que combina com cada pessoa. Então, é importante saber ouvir, é importante tomar decisões que favoreçam, que é mais ou menos, né, o paralelo, né, com a experiência do consumidor, que é a experiência do colaborador. No final do dia, como é que eu posso tornar o seu trabalho melhor e mais agradável, a ponto de você querer me escolher todo dia para trabalhar? Porque essa é a pergunta, né, ou esse é o desafio. Eu não vou reter alguém porque ele recebeu a pessoa recebeu a carta oferta melhor ou maior do que ele tem hoje, do que essa pessoa tem hoje. E é legal essa frase que você trouxe, né? Você vai me escolher todos os dias para acordar de manhã, né? Muitas pessoas utilizam isso como propósito, mas o escolher está relacionado de é minha escolha, minha opção, claro que cada um na sua realidade, né? Tem muita gente que precisa, né? O boleto chega todo mês, mas ter essa consciência de eu escolho estar nessa empresa como um relacionamento, né? Eu escolho estar com você, escolho viver com você porque eu te amo, enfim, Da fidelização, né? fidelização. Agora, você comentou sobre a cultura organizacional, né? A experiência do colaborador e a cultura organizacional estão intrinsecamente ligadas, como que a empresa lida com certos temas e como é que ela passa essas informações para o colaborador. E a cultura, lembrando que ela define normas, valores e comportamentos dentro dessa empresa. E falando da experiência, aí, somando o que você já explicou, reflete como esses elementos são percebidos e vivenciados pelos funcionários, né? Que vem do reconhecimento e as formas, por exemplo, que a empresa reconhece cada um. Então, por exemplo, se uma empresa tem uma cultura organizacional positiva, baseada na transparência, confiança e respeito, tende a promover uma experiência do colaborador também positiva. Claro. Então, quais são os elementos, e aí é o meu ponto, quais são os elementos que você pode trazer para a gente, essenciais para construir essa experiência do colaborador de forma positiva? Primeiro que eu acho sensacional, que de novo tem muita gente fala sobre, pouca empresa faz na prática, né? Poucas pessoas fazem na prática, que é o tomar decisão, não o que é melhor, acho que tem que ter equilíbrio, tá? O que é melhor para o negócio, mas também o que é melhor para as pessoas, não pode ser nem um lado nem um outro, né? Se for só para pessoas, as pessoas vão querer sempre receber aumento, ter mais benefícios, trabalhar 4 vezes por semana, enfim, você tem um monte de aspectos aí. A gente tem que ter um equilíbrio que combina com a sua cultura, combina com o seu orçamento, combina com suas pessoas, então tem um desafio de equilíbrio. Mas a gente ainda vê muita decisão tomada por uma determinada pessoa, por um grupo de pessoas que não entende a realidade
dos outros grupos. Então, um líder de uma fábrica, por exemplo, é diferente de quem está, de fato, na fábrica. Às vezes a pessoa, inclusive, está no corporativo. Pega um varejo, assim por diante, né? Não fosse uma coisa técnica, seja lá o que for. Por quê? Momento de carreira diferente, prioridades diferentes, né? Orçamento, o de casa é diferente, ou seja, você tem muitas coisas, ou o que eu já estudei é diferente, já a regra natural, né? Quanto mais velho você é, mais você subiu, né, na pirâmide. Não é uma, de novo, não é regra absoluta, mas ela é bastante comum. Por quê? Porque a pessoa viveu mais, eu faço isso pro meu time. A pessoa viveu mais. E tem gente também que vai viver e não quer subir. Também tem as pessoas que escolhem não subir tanto, então, de novo, não é uma regra. Mas é comum. E essa pessoa que subiu mais, ela provavelmente se capacitou mais porque ela quis, ou porque a empresa, ou as empresas que ela trabalhou, ofereceu isso. Ela provavelmente está numa condição financeira um pouco mais confortável. Então, o que que é valor não pode ser definido por meia dúzia de pessoas. E quando a gente fala as pessoas querem participar das decisões, elas querem ser ouvidas, é exatamente isso. Por que que eu vou decidir o treinamento para Denise se eu nem sei o momento de vida que ela tá? E aí até de carreira, né? Ou seja, a Denise é mais importante, de repente, ela não quer mais um curso de treinamento, mais um treinamento de liderança. Para ela, de repente, ela tá buscando algo para se desenvolver, sei lá, gestão de conflito, seja lá o que for, porque ela, na área dela tem esse desafio, ou uma gestão de negociação, porque ela é da área comercial. Enfim, isso aí deveria ser um pouco mais customizado. A gente fala tanto em customização de experiência, pensando na pessoa física. É um restaurante que a gente vai, é um streaming que a gente assiste, é um site de compras, é um marketplace. É tudo para a gente. Se eu abrir minha Netflix e a sua, são recomendações totalmente diferentes. Se eu abrir meu Mercado Livre e o seu, são recomendações totalmente diferentes. Por quê? Porque a experiência de compras, o gosto do Cairo, são diferentes da Denise. Como quem está ouvindo a gente aqui, cada um vai ter o seu. E aí, quando você chega na empresa, tem as caixinhas ou os baldinhos, as pessoas colocam todo mundo junto. Que acho que ok, não dá para você ultra customizar, mas acho que hoje cada vez mais tem ferramentas, principalmente com o digital, que você oferece um cardápio, você tem que ter um PDI mais específico, né, que você customize, e assim por diante. A gente quer fazer transição de carreira. Muitas vezes a pessoa muda de empresa porque ela queria mudar de carreira. E a própria empresa poderia ter oferecido isso, mas a política não é clara, a preparação para chegar lá não é claro, ou a própria liderança não permite. Já vi muito isso. Ah, tem mobilidade? Tem, mas na hora do vamos ver, o chefe quer segurar a pessoa, porque nada é fundamental. Mas parece, tem que desenvolver a pessoa para o mundo. Seja ele dentro da empresa, se for dentro da empresa, melhor ainda. Se a pessoa é boa, mantenha na empresa. Fideliza. Porque senão ela vai ficar insatisfeita, ela vai para o concorrente. Ela vai, enfim, para outro segmento. E aí sim fica muito mais caro, é muito pior você perder alguém que gostava da empresa, que tinha conexão com a empresa, que vestia a camisa, que estava animada, mas porque ela não se sentiu valorizada, ouvida, desenvolvida e tudo mais, ela vai embora. Então, de novo, acho que as tomadas de decisão, né, elas têm que ser de um pouco equilibrada, olhando o que é bom para o negócio, mas sem tirar a individualidade de cada pessoa. E você trouxe um paralelo aí do que é customizado, por exemplo, no e-commerce, nas compras, no streaming, enfim, de todos os acessos que nós temos hoje. E está muito relacionado com o que nós acessamos, o que nós gostamos, né, sem perguntar, e simplesmente no hábito, do outro lado já se reconhece quem é a Denise, quem é o Caio, etc. E existe a tal da avaliação, né. Como que você avalia ou a plataforma ou uma experiência de uma compra que você fez no e-commerce, e essa avaliação, essa preocupação, né, subentendida ou clara dentro da empresa, deveria também ser utilizada para saber quanto que a empresa recomendaria para outra pessoa trabalhar aqui pela experiência que ela tem. Trouxe uma Super outra desafiador. forma de trazer. Agora, também existem, formas de medir essa experiência do colaborador, né? Por exemplo, pesquisa de clima organizacional é uma das ferramentas que eu poderia elencar. Feedbacks regulares, formais ou informais, também é uma forma de medir aí. A gente não precisa fazer um questionário para saber qual está de 0 a 10 a nota da empresa, mas é um termômetro para saber como é que está indo a relação empresa-colaborador. Quais outras formas de medição
que você pode trazer para fazer a medição da experiência do colaborador? Vou falar duas, mas deve ter mais um monte, que você já trouxe aqui um pouco de aproveitar pesquisa de clima, pesquisa de cultura e tal. Os momentos, às vezes, depois de um treinamento, depois de um onboarding, depois de, enfim, de um evento interno, tem muitas oportunidades para entender. Mas você tem o tal do INPS, que ele tem que ser recorrente, basicamente, né, de 0 a 10, quando você recomendar a empresa para alguém trabalhar. E às vezes as empresas colocam mais 2, 3, 4 perguntas abertas, né, para entender e validar se a experiência que ela prometeu enquanto atração ela está entregando no dia a dia. E uma que a maioria das empresas tem, exatamente porque as outras empresas têm, mas poucas olham para os dados, que é a tal da entrevista de desligamento. Se a pessoa foi embora, alguma coisa não aconteceu. Alguma coisa ficou faltando. Ou que o vizinho, né, enfim, a empresa que levou teu talento embora, tem algo que você não consegue oferecer, e às vezes você não consegue mesmo, por N motivos. Pode ser um modelo de trabalho que é presencial, outro é 100% remoto, ou porque um tem um benefício XPTO e a tua empresa não tem, aí tá falando até de questões financeiras, de novo, pode ser cultural, pode ser político, pode ser de relacionamento. Muitas vezes a gente sabe disso, e é outro ponto que eu ia falar aqui, que acho que é importante na cultura, as pessoas, elas não deixam a empresa, elas deixam uma determinada liderança. Muitas vezes, né? Ou outros relacionamentos. E aí você tem dentro lá que eu falei da transparência e tal, tem uma coisa chamada punição. Na verdade, é a falta de. E a punição in experis, né? Quando você tem assédio, por exemplo, as mulheres têm dificuldade em denunciar. Então, assim, isso é horrível. Falta transparência, falta confiança e falta punição. Porque se eu vou lá e falo, e a pessoa é punida, cara, vira exemplo. Vira exemplo os demais já. Puxa, se eu ia fazer uma gracinha, fazer uma piada, ia fazer não sei o que lá, já vou repensar, né? O que é ótimo. E aí você encoraja outras pessoas que eventualmente estão passando. Que isso, a pessoa tá engolindo porque ela tem conta para pagar, porque tem um filho, a filha para estudar, não sei o quê, e ela tá ali, né, tendo que ouvir um monte de coisa. Tô falando de assédio sexual, moral, enfim, de trabalho, tem vários formatos aí, né? Então, é, o ponto é que a punição ela tem que vir junto dentro dessa cultura, né? Então, de novo, às vezes a pessoa vai embora por conta disso. E vamos pro próximo, porque isso vai te atrapalhar. Eu costumo falar que as pessoas, elas trazem em si o questões, interesses e sentimentos. E dentro desse quis de cada um, deve, na relação, ser cada vez mais transparente para que fiquem os interesses e sentimentos e as questões claras dos dois lados para saber o que cada um faz nessa relação, né? Relação de trabalho, relação familiar, enfim. Sendo. Uma das formas que você trouxe, que é o feedback negativo, às vezes, do colaborador para com a empresa que ela trabalha. E o questionário de desligamento, ela pode ser na pessoa pedindo para sair ou a pessoa sendo demitida. Os dois funcionários têm aspectos a colaborar. Como, nesse caso, a empresa deve lidar com esse feedback negativo que você citou e que eu complementei com o KISS dos interesses de cada um, sentimentos e questões dos colaboradores sobre a experiência na empresa? Porque eu não posso pegar um questionário ou qualquer instrumento que tenha claramente que o colaborador está dizendo da minha empresa, eu não posso colocar na gaveta, é o que você comentou, eu tenho que olhar para isso. Mas também não posso esperar que a pessoa se desligue para tomar uma providência. Então, esse processo tem que ser periódico, deve ser constante e deve se dar a atenção individualizado para cada um. Como é que a empresa pode melhorar essa relação de lidar com esses feedbacks, sem virar as costas? Vou te falar super simples, com maturidade. Hum, Esse é o ponto. Vou definir maturidade neste ponto. As empresas, elas têm, parece que não é real, né? Tem muita vaidade das pessoas, de novo, né? A empresa são as pessoas. As pessoas no Brasil e o latino-americano de maneira geral, a gente é muito relacional. A gente não é prático, a gente não é objetivo. Como eu falei, quando tem que equilibrar pessoas e negócio, o gringo faz isso muito bem, eu trabalho com americanos.
Ah, eu queria fazer tal coisa, não sei o quê, quero participar do evento. Não. Ele nem fala o porquê, ele fala só não. Eu falo, tá bom, vou ter 2 trabalhos, vou ter que chorar e depois enxugar lágrima. Eu, ao longo da vida, sempre fui assim, por isso que aos 7 anos e pouquinho, eu trabalhando com os americanos, eu dou muito bem com eles. Porque eu entendo que, às vezes ele fala só um não e é uma decisão do negócio. E eu entendo. Eu posso até discutir, posso até tentar convencer e tal, falar meu no seu ponto de vista, mas, cara, o famoso não é não, é isso, né? E acho que falta maturidade. Vou dar um exemplo super recente. Teve lá a maravilhosa planilha das empresas tóxicas. Então, assim, quem tá lá? Um monte de colaborador insatisfeito, que de forma anônima tá falando um monte de coisa que tá acontecendo. E vou te falar, eu conversei com a pessoa que é a dona da planilha, que desenvolveu, e ele falou, cara, é impressionante o número de denúncias que tem ali com provas, tem o print, vídeo, áudio, tudo que você imaginar. E as empresas fazem o quê? Nada. Porque muitas vezes é alguém de baixo falando de uma liderança. A maioria das vezes é isso. E aí volta na falta de punidade. E assim, o mínimo que a empresa deveria fazer é averiguar. Fazer lá uma compliance, sei lá o que, de novo, cada empresa vai fazer do jeito que achou melhor. E tá lá, um monte de acusação. Quando eu tô falando de milhares de acusações com provas que ele encaminha para as empresas, né? E aí, qual que é o papel das empresas? Ah, eu não quero estar nessa lista. Ai, que não sei o que as pessoas estão falando isso. Ah, mas isso, não é verdade. Acho que, e tem um trabalho dentro dessa mesma planilha, onde ele eliminou mais de 5 mil linhas que ele entendeu que era fake. Tem tecnologia por trás, enfim, tem os algoritmos de inteligência artificial. Então ele sabia que eram pelo horário, pelo jeito que estava escrito, tá ali. O ponto, que acho que de novo, é esse. As pessoas têm muito mais vaidade, por isso que falta maturidade de você olhar o dado, você encarar uma crítica, ninguém gosta de ser criticado. Além da maturidade que você traz, a liderança ou os executivos das empresas olharem mais para o seu negócio, para os resultados, e olhar pouco para e se preocupar pouco com os times na formação, etc., que hoje existe uma tendência, mas eu vejo uma desconexão entre o que as pessoas esperam da relação de trabalho e o que as empresas efetivamente estão oferecendo, tá desconexo esse passo. Além da maturidade que você comentou, que ação poderia ser efetiva, já que dá a impressão que a empresa está virando as costas às relações trabalhistas, né? Relações humanas, que é o que a população tá querendo. Eu, como trabalhador, eu espero ser reconhecido, quero ser Então, mais tratado. as palavras reconhecimento, propósito, né, desenvolvimento, elas são muito amplas. Então, primeiro, o que que a sua empresa oferece em termos de desenvolvimento, em termos de recompensas, reconhecimento, né, e tudo mais, ou até propósito. Porque aí você fala, qual que é o propósito mais legal do mundo? Cara, o Denise vai achar um, o Caio vai achar outro. E quem tá assistindo a gente vai achar outro, assim por diante. Mas tem, lógico, aí vai ter meia dúzia vão gostar mais do mesmo, outros 10 vão gostar do mesmo e tal, que é normal. E essas pessoas vão se conectar com isso. Então, é importante, a pergunta, uma das que eu gosto de fazer para ajudar é, o que que o seu colaborador valoriza? Você sabe responder essa pergunta? Muitas vezes eu falo, eu acho. E aí, por isso que eu volto com a pesquisa. A pesquisa vai te dar dados para falar, em vez de eu acho, agora eu sei. Então, assim, às vezes eu acho que é dar um benefício mais legal. Às vezes eu acho que é dar mais, sei lá, contratar uma ferramenta tecnológica, tal. Às vezes eu acho que é fazer a festa junina. Isso na prática, né? Acho que essa é uma pergunta importante. E a segunda, que é, em geral, os líderes, de maneira geral, não, a gente tá falando que o problema não é do RH, né? A gente tá falando aqui que o problema é de quem tem que fazer a gestão de pessoas são as pessoas. Diferentes líderes, diferentes maturidades, diferentes áreas, diferentes backgrounds e tudo mais. Mas eu sempre faço a pergunta para os líderes, né? Qual foi a última vez que você perguntou para o seu colaborador se ele precisava de alguma coisa? Se ele tá tudo bem. Seja pessoa física, ou seja pessoa jurídica, ou seja, no ambiente de trabalho, se tem alguma coisa que está incomodando, se tem alguma coisa que pode ajudar, ou às vezes no ambiente físico, porque o Caio é um só. Eu tô aqui, minha cabeça pode estar preocupada com o meu cachorro,
com meu filho, com sei lá o quê, tô tratando minha perna que eu machuquei, sei lá, tem N coisa acontecendo. É isso. Então, essas duas perguntas são perguntas relativamente simples, e as respostas não é que elas são complexas, mas elas são difíceis, que as pessoas não se fazem, elas não sabem o que de fato é valor para as pessoas. De novo, não na visão líder, na visão de quem trabalha, que eu brinco, na visão do dia a dia. E qual que é o grande desafio? Eu tenho medo de perguntar, porque eu tenho medo da resposta. Eu E aí, faço com ela, né? o que eu faço com ela? E acho que aí tem, de novo, falta clareza, falta transparência. Posso fazer uma pesquisa. Pô, aponte aí o que eu podia mandar na empresa. As pessoas vão anotar um monte de coisa. Aí tem coisas que são mais triviais e mais fáceis de responder, e outras nem tanto. E aí você vai ter que dar uma resposta. E você vai ter que ser claro, falar assim, puxa, isso aqui não dá. Se eu aumentar R$ 10 no benefício, parece pouco. Estamos multiplicando por 1.000 funcionários por 12 meses e tal, e tem imposto, putz, isso aqui na verdade vai cair até 1 milhão de custo. Não é 10, não são R$ 10. Modo de dizer, sei lá, quanto seria uma conta. Entendeu? Então, às vezes falta clareza também em dizer o que que dá, o que que não dá. Eu já vi de verdade empresa, enfim, conversando com o colaborador, falou assim, simplesmente tirar a festa de final de ano. Eu falei, não é a coisa mais importante do mundo, mas a pessoa sentia falta, né, de confraternizar e tal. Cara, e eu fui perguntar depois para liderança, por quê? Porque uma vez teve uma normal, na festa de final de ano, todo evento de firma, né? Nunca foi contado para os colaboradores o porquê. E é tão simples quanto isso. Eu vou dar um outro exemplo dessa de tomada de decisão na pandemia. Uma ex-aluna, né, ela falou, 2021, meados de 2021, ou seja, um ano de pandemia, aquela coisa, todo mundo em casa, não sei o que lá. E o que aconteceu durante a pandemia? Todo mundo começou a assistir live, aprendeu a cozinhar online, e não sei o que, tinha um monte de coisa online. Hoje, quer dizer, hoje o mundo, eu acho que ele permanece online para muitas coisas, mas veio um boom de coisas, né? A gente nem sabia, era tanta coisa acontecendo, era live do sertanejo, não sei o que lá. E aí, a, a empresa brilhantemente decidiu, vamos oferecer o curso de inglês para todo mundo. E aí, pergunta qual foi a aderência. Baixíssima. Espera aí, cara, inglês é importante, super concordo. Idioma é importante para sua vida profissional, carreira e para sua vida pessoal. Quer viajar, quer assistir um filme, quer, enfim, ouvir uma música, sei lá o quê, é importantíssimo. Mas você perguntou se a pessoa queria fazer mais um curso? Ou ela estava com o tempo, porque as pessoas estavam. O trabalho remoto, não é o trabalho remoto que a gente conhece hoje, adaptado. Eu conheço ele antes da pandemia, porque eu já tinha trabalho remoto. Já tinha funcionário fora, já trabalhava com os gringos, então eu já sabia um pouco da dinâmica, aprendi muito ao longo da pandemia também. E tô aqui no meu home office e tudo mais, e meu trabalho é 100% home office. Mas o meu permite, o meu dá, os meus são outros 500. Tudo que eu falo, não é que eu critico quem acha que é para todo mundo, de novo. Nem todo mundo tem uma maturidade para isso. Nem todo mundo não tem responsabilidade para isso, nem todo mundo sabe lidar. Mas tô produzindo mais. Você tá, mas os 10 colegas estão. Não é porque você tá bom que os outros 10 também estão, entendeu? Então, tem, de novo, tanto aprendizado no meio do caminho. E, e as empresas que melhor se saíram nesse aspecto na volta ao escritório são as que perguntaram qual que é o modelo ideal para você. Porque muita gente não queria também ficar 5 dias em casa. Eu quero ir 2, 3 vezes pro escritório. Quero ver gente, eu quero mostrar com as pessoas. O escritório ele tem um papel social importantíssimo. De relacionamento, de cultura, né? De aprendizado. Porque o aprendizado não é só na sala de aula, seja ela presencial ou não. O aprendizado tá quando eu vou tomar um café com a Denise, ela me conta que ela tá fazendo tal coisa. Ela acabou de ser de uma ligação com o cliente, numa reunião. Ela falou, você não sabe, aconteceu isso. Aí o Caio que tá lá ouvindo do lado, pô, você já pensou nessa alternativa? Pô, verdade, Caio, não tinha pensado nisso. Então, o escritório ele tem um papel social e o modelo que eu, de fato, acredito melhor, que eu sinto falta, mas porque eu cresci na pandemia e cresci ao redor do Brasil, e não consigo hoje ter 100% do meu time alocado, seria um trabalho mais híbrido, Que é a tendência, né? que é o modelo vencedor para mim, o modelo É. vencedor, né? Assim, não é 100% remoto, tem umas que voltaram 100% presencial também. Acho que dá pra fazer um 4x1, 3x2, que eu também entendo que tem segmentos. Você pega um varejo, uma indústria, que o negócio tá pulsando. Se você tá na sua casa, você não tá vendo o que tá acontecendo. Você não tá vendo a operação desesperada, você não tá vendo a logística apertada com prazo, você não tá vendo um monte de coisa acontecer. Agora, falando sobre a diversidade, né? No ambiente de trabalho diversificado e inclusivo é super importante hoje em dia. E promove essa sensação também de pertencimento, além de respeito mútuo,
lidar com oportunidades iguais para todos os colaboradores, independente do sexo, raça, orientação sexual, idade, né? Nós vemos aí bastante movimento do idadismo e outras características que a diversidade engloba. Qual a importância da diversidade e inclusão na experiência do colaborador? Desde que verdadeira, ela pode ser bem importante. Se ela não é verdadeira, se ela é marketing, se ela está fazendo o que as pessoas estão fazendo, ela inclusive é prejudicial. Muito cuidado, de novo, né? Porque o coleguinha está fazendo, o vizinho está fazendo, que eu vou fazer também. Acho que pode ser uma boa maneira, seja por vaidade, por desespero, por inspiração, enfim, cada um vai elencar o porquê, mas se for fazer, faça da maneira correta. Faça da maneira que a sua empresa acredite, que a sua liderança acredite. Sabe por quê? Porque tem muito líder que não acredita. Ah, lá vem aquele negócio, né? Lá vem aquela galera, putz, lá vem aquela coisa da RH. Então, assim, tem que tomar cuidado. O ambiente tem que estar preparado, porque senão quando você contrata, olha a atração e retenção aí juntos, né? Quando você contrata prometendo diversidade, a pessoa não enxerga, não encontra, não vivencia. Ela vai embora. Primeiro que ela fica tensa naquele momento ali, ela vai embora. Obviamente, fez ela ter saudades. Ela vai até, obviamente, nunca mais vai querer ouvir falar da sua empresa, seja lugar para trabalhar, seja para consumir, seja para fazer negócio. Então, existe um risco muito grande. Não tenho dúvidas, inclusive estatisticamente comprovado, que uma empresa com mais diversidade produz mais, tem mais engajamento, tem um monte de ganhos, então não tenho dúvida alguma disso. E tem também o fato de que às vezes é feito muito de forma forçada, né? Então, acho que esse é um pouco do desafio. Vamos fazer, então vou contratar aí 40 pessoas do segmento, né, da diversidade e tal, porque a gente precisa ter, porque senão só aquela, cara, isso aí também não funciona. Não é sustentável. Não é sustentável. E eu vi muito na pandemia, né? Aconteceu muita, num primeiro momento, ou pré-pandemia, deixa eu falar de diversidade, muita contratação para cumprir tabela, podemos chamar assim, né? E aí, o que aconteceu, depois de um tempo, é que vieram os layoffs. E mandaram embora exatamente as pessoas que foram contratadas pela cor, pelo gênero, pela cor do cabelo, e assim por diante. Porque não se sustenta. Então, não tem que ser algo que faça sentido. Quando você falou de a pergunta, né, duas perguntas, eu destaco uma delas, o que o seu colaborador valoriza, isso tem a ver com os valores da pessoa, ela vai responder conectado aos valores dela. E isso remete ao autoconhecimento, nesse caso, o líder conhecendo o indivíduo, de cada indivíduo da sua equipe. Essa relação por que eu saliento isso? Porque vários episódios que nós temos, que eu tenho disponível no podcast, não dá para deixar de fora a importância do autoconhecimento do líder, o autoconhecimento do colaborador e o respeito e o conhecimento com outro indivíduo. Inclusive, a responsabilidade do funcionário ao entrar numa empresa de saber quais os valores dessa empresa para ver se vai dar match ou não, porque é um match, né? Se não estiver conectado, então, eu queria salientar aqui que existe uma responsabilidade dos líderes em manter essa chama acesa, de conhecer cada vez mais os seus colaboradores, mas também uma responsabilidade do colaborador em saber aonde que ele está entrando, para saber se esse match vai ser sustentável ou não. Depois, no dia a dia, lidar com as adversidades. Muito pano para manga, né? Não, é um assunto, mas assim, de novo, precisa de dedicação, como eu falei, tem metodologia, tem ferramenta, tem mensuração. A gente não tá falando para tratar bem as pessoas porque a gente é legal, feliz e fofinho, né? Ou porque tem que ser, porque a gente tem que ser legal com o próximo, com o ser humano e tal. Isso tudo também, né? Mas a gente tá falando de negócio, a gente tá falando de novo, não é clube, né? Você vai lá, ou na igreja, não é o social, né? De novo, é também porque a gente faz amigos trabalhando, porque a gente, né, cria laço com várias pessoas e tal. Mas acho que esse é um ponto aí de desafio das empresas de levar isso a sério. Então, acho que Sério, com certeza. E vamos ter que encerrar, porque senão ficam 10 mil capítulos do episódio. Foi um prazer conversar com você, mas antes de encerrar, eu convido você para dar aquela dica especial para quem está assistindo a gente. Então, vamos lá, pessoal, a dica do dia. boa. Então,
primeira dica, né, ou a principal é saber ouvir, né, as pessoas, deem voz, converse com as pessoas, e você vai se surpreender com o tanto de coisa boa que elas falam, não é só os problemas, né? Em geral, tem mais coisa boa do que coisa ruim, é que a notícia ruim, ela acaba espalhando um pouco mais, né? Então, acho que esse é um pouco, de novo, do medo que as pessoas têm. Esse é o número 1. Número 2, tem um livro, tem um autor, na verdade, que é o Jacob Morgan, e ele fala exatamente sobre a experiência do colaborador. Tem um livro, The Employee Experience Advantage, né? Então, acho que é bem legal, porque ele consegue tangibilizar, mensurar quem são as empresas mais experienciais do mundo, né? E tem metodologia, tem pergunta, tem resposta, e tem, obviamente, e você vê que são as empresas, quem tá fazendo isso são as principais empresas do mundo. O Airbnb, uma Apple e tudo mais, um Google. Ah, mas lógico que essas empresas, essas empresas elas têm os desafios, de inovar, de liderar essas grandes transformações, e dois, de criar experiências incríveis, porque senão elas também perdem os talentos. Não é que o Google é inovador, as pessoas que trabalham no Google têm a mentalidade inovadora, e aí sim o Google como companhia, através de pessoas vão ter, de novo, criar um ambiente para as pessoas poderem, né, criar as suas coisas, sugerir certas coisas e tudo mais. Então, esse é um pouco da dica de livro ou de autor, né? Ele tem vários livros, ele tem nas redes sociais, tá? O Jacob Morgan, né? Ou Jacob, né? Com B mudo, e J. Morgan, como a gente fala mesmo. Ele é sensacional, um americano, muito bacana. Tem o Simon Sinek também, que é famoso também no mundo. Mas quando ele é famoso, cara, por que ele é famoso? Porque ele fala coisas óbvias, de com um linguajar simples, e que se aplicam a empresa de 2 funcionários, ou 20 mil, ou 200 mil. E aí que tá a simplicidade, né? Então, e outra coisa, pessoal, acho que assim, a verdade, ela sempre prevalece. Então, não tenho medo da verdade, não tenho medo de ser transparente. O grande problema de qualquer relacionamento pessoal ou profissional, e eventualmente vocês vão se misturar, é falar a verdade. Muitíssimo obrigada, Caio, por sua participação, por esse tempo que você está dedicando, e com a sua troca de experiência aí que você tem no mundo corporativo. Imagina, super obrigado, Denise, quem acompanha a gente até o final aqui. Quem quiser seguir nas redes sociais, vou deixar aqui, né? É o Caio Infante, né? Como infantil, só que com E no final. Lá no meu LinkedIn, ou no Instagram, é o Caio Infante Oficial. Cuidado com as cópias, hein? Isso aqui é oficial. Eu vou colocar na descrição para ficar mais claro, juntamente com as dicas. E assim chegamos ao fim desse episódio tremendo. Eu me apaixono por cada um deles, mas sem ser especial. Eu espero que essa conversa tenha gerado insights e feito você refletir sobre esse tema, o quanto a sua experiência está sendo agradável para você como colaborador. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios. Obrigado por acompanhar o canal e vemos na próxima semana com um novo tema. Não deixe de agradecer a sua vida. Um forte abraço!